Bom dia, meus irmãos. A paz de Cristo para todos. Que o nosso dia seja abençoado, guardado, protegido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse dia seja um dia de paz nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na vida dos nossos familiares. Amém, meus irmãos? Sejam bem-vindos a mais uma mensagem deste canal. Irmãos, hoje nós vamos meditar em Malaquias 3, versículo 10 e 11. Esse assunto, meus irmãos, é um assunto polêmico. Em várias igrejas, esse assunto traz muita polêmica. Mas nós vamos falar um pouco desse assunto. O dízimos e ofertas. É um mandamento de Deus, né, meus irmãos? No Velho Testamento, há várias mensagens, várias passagens falando de dízimos e ofertas que o povo tem que honrar Deus com seus dízimos, suas ofertas, com o produto da sua lavoura, o fruto da sua lavoura, o fruto dos seus rebanhos. Isso é citado em várias passagens na Bíblia, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar somente em Malaquias 3, 10 e 11. Vamos lá. Em Malaquias 3, 10 diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos refletir nesses versículos. No contexto histórico, meu irmão, desse livro aqui, desse capítulo de Malaquias, o contexto histórico dele é o seguinte: os israelitas estavam roubando a Deus, e Deus já havia dado instruções específicas sobre ofertas e dízimos. Os dízimos eram para ser usados na sustentação dos levitas e suas famílias, porque os levitas, meus irmãos, eles eram ministros do concerto. As ofertas de animais e produtos agrícolas apresentadas eram de baixa qualidade, refletindo assim uma péssima atitude. A nação inteira estava amaldiçoada. O povo começou a roubar de Deus, mas terminou roubando a si mesmo. E Deus, meus irmãos, ele pediu aos israelitas que provassem sua palavra, uma vez que duvidavam de sua santidade e justiça. Se eles entregassem o dízimo de tudo, como era requerido, as bênçãos divinas seriam renovadas. Deus restauraria a fartura, a agrícola. Ele mandaria chuva, bênçãos, e acabaria com as pragas e pestes nas plantações. Esse é o contexto histórico de Malaquias em relação ao dízimos e ofertas. Meus irmãos, os filhos de Israel, eles entregavam o dízimo aos levitas e eles entregavam aos sacerdotes. Tudo isso era dentro do templo, onde habitava a presença do Senhor naquela época. Naquela época não tinha Jesus ainda, Jesus não tinha vindo. Então, tinha um templo onde Deus habitava. E esses levitas e os sacerdotes trabalhavam no templo, servindo a Deus no templo. Então, o povo entregava os dízimos e ofertas para eles. Os levitas, meus irmãos, eles eram sustentados pelo dízimo. Eles eram encarregados dos serviços gerais do templo. Os levitas foram separados por Deus para o serviço do santuário terrestre, que era o templo lá onde Deus habitava naquela época. E eles não podiam se dedicar ao trabalho fora do templo. Por essa razão, o mandamento era que eles fossem sustentados com os dízimos e ofertas. E os dízimos e as ofertas, meus irmãos, eles eram mantimentos. Alimentos vindos das plantações, eram cereais, eram alimentos vindos de rebanho, como ovelhas, como cabras. Não era dinheiro,
E esses dízimos e ofertas era para o sustento dos levitas, mas também era para sustentar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, as pessoas que estavam passando necessidade. Esses produtos agrícolas e produtos do rebanho era para alimentar esse povo. Mas isso não estava acontecendo naquela época, como deveria ser, porque os sacerdotes relaxaram no serviço do templo. É aí que começa a questão dos roubos, dos dízimos e ofertas, meus irmãos. Deus estava furioso com o povo, estava roubando ele, porque isso era uma forma de honrar o Senhor e ajudar aquele povo que precisava do alimento. Mas o povo não estava fazendo isso. Então Deus estava furioso e estava reclamando com o povo. Ele falava que o povo colocava no altar alimento impuro e profano, imundo. Isso significa, meus irmãos, que os sacrifícios que eram oferecidos a Deus eram de animais impuros, coxos, cegos, doentes. E os animais bons, os sacerdotes roubavam para si. Esse é o contexto histórico de roubar a Deus no livro de Malaquias. Os sacerdotes roubavam o melhor para eles e ofereciam para Deus a pior parte. Não era nem 10% que eles entregavam a Deus. Eles entregavam a Deus as sobras, meus irmãos. Os sacerdotes estavam ficando com tudo. O pessoal trazia alimentos, fartura de animais, cabras, ovelhas, cereais, frutas, tudo eles levavam para lá. Mas eles separavam para eles o melhor e sacrificava a Deus o pior. E Deus foi se irando com isso. Aí o povo, vendo que eles, os sacerdotes, só estavam oferecendo as coisas ruins para o Senhor do que eles traziam coisas boas. Mas como eles começaram a relaxar no trabalho do templo, começaram a comer os alimentos, os melhores, e sacrificar os piores para Deus, o povo também ficou revoltado e não queria mais levar o dízimo nem a oferta para o templo. Por isso que o povo deixou de levar. Então entrou no castigo de Deus. Porque por mais que eles estivessem errados, roubando de Deus, os sacerdotes, não era para o povo fazer a mesma coisa. Era para o povo continuar honrando Deus pela fartura que ele estava mandando, pela prosperidade que ele estava mandando para o povo. Mas o povo se revoltou com os sacerdotes, que estavam roubando deles e não dava para Deus. E eles comiam tudo, davam para Deus o pior. Por isso que aconteceu essa revolta todinha, o povo não quis mais dar o dízimo. Mas Deus não perdoou ninguém, não. Todos foram culpados. Deus se zangou com isso. E, meus irmãos, quando o povo ia deixar as ofertas lá no templo, os dízimos, todos comiam do dízimo. Isso era permitido. O dízimo era comido pelo povo, pelo próprio dizimista, pela sua casa, pela sua família e pelos levitas. Eles ofertavam a Deus tudo, mas depois eles poderiam comer. Eles faziam verdadeiros banquetes, se alimentando desses dízimos e ofertas. E outro detalhe, meu irmão, profissões não ligadas à agropecuária estavam desobrigadas de entregar o dízimo. Não há citação bíblica que os rendimentos do trabalho desses profissionais podiam ser cambiados ou compensados por ovelhas ou grãos ou fruto, a fim de se cumprir os procedimentos do dízimo. Então, meus irmãos, essas pessoas elas não eram obrigadas a dar o dízimo. Esse dízimo de hoje, que se fala nos dias de hoje, não é o dízimo de antes, do Velho Testamento, meus irmãos. O dízimo de hoje, que muitos pregadores falam nas suas igrejas, é totalmente diferente desse dízimo aqui de Malaquias e de toda a Bíblia. Temos que ficar espertos, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou citar algumas verdades sobre o dízimo de Malaquias. Primeiro, os sacerdotes roubavam tudo que chegava no templo, né? Por isso que o povo ficou indignado e não queria mais levar os dízimos deles, porque eles pegavam quase tudo. E esse dízimo que chegava lá eram para manter as viúvas, os estrangeiros, os órfãos, os pobres, os necessitados, os levitas e as suas famílias. Mas eles não estavam recebendo nada disso. Não estavam recebendo a ajuda necessária, porque os sacerdotes estavam ficando com tudo, com quase tudo, praticamente tudo, que eles ficavam com as sobras. As sobras era que eles iam fazer oferta para Deus e para o povo comer também. Eles ficavam com o melhor e na hora que eram para comer todo mundo, o povo estava comendo migalhas, sobras, comida já ruim. Não era aquela fartura de antes. E isso, como é que a pessoa não fica revoltada? Claro que fica. Aí ninguém quer dar dízimo e oferta de jeito nenhum. Os dízimos, meus irmãos, referentes ao texto, sempre foram alimentos da colheita, né? Os animais, como bezerro, cabras, ovelhas, nunca foi dinheiro. E o dinheiro já existia naquela época, mas não foi estipulado dizimar dinheiro. Deus queria alimento, ele queria produtos da agricultura, produtos de rebanho. Ele não exigiu do povo
dinheiro. Vigie, precisamos vigiar em relação a isso, que o dízimo que Deus estipulou não era dinheiro, eram produtos alimentícios. Casa do Tesouro, como fala, tragam tudo à Casa do Tesouro. A Casa do Tesouro, meu irmão, era um armazém que ficava no templo. Nesse armazém, eles armazenavam os grãos, os mantimentos que o povo dava, os dízimos, né? Em forma de dízimo. Esses alimentos eram armazenados lá. Não era a tesouraria de templos religiosos como hoje. Jamais. Era o armazém onde ficavam os grãos, os alimentos que o povo trazia em forma de dízimo. Não é como hoje que é a tesouraria da igreja. E a passagem de Malaquias, meu irmão, foi para a nação de Israel. Não tem ligação nenhuma com a igreja de hoje. Tem muitas pessoas que se perguntam, será que o dízimo é um mandamento ou se a prática do dízimo está no Novo Testamento ou não, ou se ele só era válido no Velho Testamento? E se no Novo Testamento o dízimo não é válido, ele foi abolido, se o dízimo ainda é válido para os nossos dias, se é um mandamento mesmo de Deus. Por isso que eu quis trazer essa mensagem, para que nós possamos ficar alertas em relação aos dízimos e ofertas que são cobrados dentro das igrejas de hoje. Tem muita gente sendo enganado, pessoas inocentes, pessoas que não conseguem compreender a Bíblia direito. Então elas acreditam em tudo que alguns pregadores falam. Meus irmãos, o Novo Testamento diz que o cristão deve ser generoso em suas ofertas para o trabalho da igreja. A generosidade agrada a Deus e é um sinal de confiança e gratidão a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Irmãos, também na Bíblia não relata diretamente se o dízimo é válido para o cristão. Só destaca que os verdadeiros seguidores de Cristo devem contribuir para a igreja, para o crescimento e a expansão da igreja do evangelho. Porque, meus amados, a igreja, ele é um instrumento de Deus para levar o evangelho da salvação a pessoas, a vidas. Então, quando contribuímos para a manutenção da igreja, contribuímos também para a salvação de almas, de vidas e para o crescimento do reino. Meus amados, quando damos ofertas, dízimos, quando doamos algum valor para a igreja, tem que ser voluntário, meu irmão, tem que ser do coração. Não pode ser uma contribuição obrigada. Ninguém pode nos obrigar a nada. Porque, meus amados, nenhum presente é bem-vindo se ele for dado relutantemente, com pena, sem ser feliz, sem alegria no coração por estar doando alguma coisa, algo, à igreja ou a alguém. Temos que fazer isso com o coração alegre, com o coração grato a Deus pelas bênçãos que Ele tem mandado sobre nossas vidas. É assim que nós devemos dar os nossos dízimos e ofertas. Não tem lei aqui, nada que obrigue você ou eu ou ninguém a dar dízimo e oferta para as igrejas, mas nós temos que ofertar, temos que dar os nossos dízimos sim, em forma de gratidão a Deus. Se você está num emprego bom, Deus te deu um emprego abençoado que você pediu, dê o seu dízimo para a tua igreja, dê uma oferta para a tua igreja. Isso é gratidão pelo trabalho que Deus te deu. Então, a forma de agradecer a Deus é dar dízimos e oferta na igreja que você está congregando. E não é obrigado a ser na sua igreja não, meu irmão. Se você estiver visitando alguma outra igreja, se você quiser dar o teu dízimo para aquela igreja, você pode dar para ajudar aquela igreja. Porque Deus, meu irmão, Ele não precisa de dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. Mas as igrejas precisam sim do dinheiro, porque elas pagam água, pagam luz, tem a manutenção da igreja. Tudo hoje em dia precisa de dinheiro. Então nós temos sim que ofertar e dizimar na igreja que congregamos sim, como forma de gratidão a Deus. Nós também temos que vigiar, meus irmãos. Temos que ficar alertos, porque tem pregadores, meus irmãos, que eles fazem uma verdadeira guerra mental, um verdadeiro terrorismo mental na cabeça das pessoas, no cérebro das pessoas. Pessoas simples, pessoas humildes, que leem a Bíblia, mas não entendem direito. E realmente a Bíblia ela é difícil de se entender. É aí que esses lobos entram na mente dessas pessoas, fazendo um verdadeiro terrorismo mental, que elas têm que dizimar, elas têm que ofertar, porque senão Deus vai estar castigando elas, Deus vai estar mandando maldição para a vida dela, para a vida da família dela. Na igreja, meus irmãos, que os pregadores começam a recitar Malaquias e o Velho Testamento em passagens sobre dízimos e oferta, e termina dizendo que se não contribuirmos, estamos contrariando
amaldiçoando Deus e que Deus vai nos amaldiçoar. Deus vai se irar contra a gente igual ele se irou com o povo naquela época. Eles fazem esse verdadeiro terrorismo psicológico na mente das pessoas. Só que isso, meus irmãos, não tem nada a ver com Deus. Muitos pregadores usam essa técnica para forçar as pessoas para doar para suas igrejas, para os seus propósitos egoístas. Não tem nada de Deus aí. Tem igreja, meus irmãos, que estão forçando irmãos a dar dízimos e ofertas e os irmãos estão sem trabalho. Eu fiquei horrorizada quando eu soube disso. Olha o que é que esse pregador falou, que a pessoa ia perder a salvação se ela não dizimasse a Deus. Deus não precisa de dinheiro. E se a pessoa está desempregada, meu irmão, como é que ela vai dizimar? Meu irmão, não caia nessa não. E não se preocupe que Deus não vai te amaldiçoar. Continue orando, buscando que Deus vai te dar o teu emprego. E quando ele der o teu emprego, aí sim você começa a dar seu dízimo direitinho e suas ofertas. Não deixe ninguém te obrigar a fazer nada, meu irmão e minha irmã. Ninguém pode nos obrigar a nada, ainda mais esses pregadores que são lobos. Eles só puxam para eles. A ovelha deles é só para estar abastecendo os celeiros dele, que é o tesouro dele, lá na igreja dele, o cofre dele. Tem igreja, meu irmão, que nem cesta básica elas dão para os irmãos que estão desempregados. Tem irmão pedindo cesta básica a outras igrejas, porque a igreja que eles estão não ajuda eles nem em cesta básica. Amém, meus amados? Essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham entendido o sentido do dízimo, para que serve e o que era o dízimo antes e o dízimo de hoje, e que vocês vigiem, porque há muito falso pregador aí, só se aproveitando dos irmãos que são humildes, que são simples, que não conseguem entender direito a palavra. Então, tudo que eles falam, o irmão vai ter como certo, vai acreditar que tudo que ele está falando ali é certo. Deixe o seu like, meus irmãos. Se inscreva nesse canal, compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Compartilhe essa mensagem com o teu grupo, com as pessoas da tua igreja, com o teu círculo de amigos, para que eles possam entender melhor essa mensagem do dízimo, porque isso é uma mensagem, meu irmão, muito polêmica. Tem muita gente que briga até por causa disso. Mas nós temos que saber a verdade, meus irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? A paz de Cristo para todos, meus amados.